Meu nome é João Basílio e eu vou apresentar para vocês 5 minutos de trocadilhos. Eu tenho muita ideia de nome de negócio, por exemplo, um shampoo para calvície chamado Paraquedas, né? Que podia ser vendido numa farmácia chamada Ficção. Podia ter uma ótica chamada Vale a Pena Ver de Novo, né? Por falar em programa de TV, podia ter um reality show só para crianças comediantes mirins chamado Que Desgraça. Por falar em graça, um amigo meu me perguntou um dia desses: por que você não vai mais na igreja? Eu falei: sem templo, irmão. É que eu já fui muito religioso, mas nos últimos anos eu venho mundano. Sabe por que as pessoas juntam a mão assim para rezar? Por causa da fé das unhas. Eu não entendo por que o Edir Macedo quer um passaporte diplomático. Ele já não é universal? Por falar em viagem, podia ter uma agência de turismo chamada Ava. Por falar em estrada, podia ter uma borracharia chamada Step by Step. Por falar em ônibus, uma vez eu vi uma churrascaria em frente ao ponto de ônibus que chamava Ao Ponto. Por falar em churrasco, podia ter um crematório chamado 50 Tons de Cinza. Ou então um cemitério espírita Volte Sempre. Vocês sabem se no Hospital Espírita André Luiz tem convênio com a Unimédium? Hoje em dia, já notaram que até para ser enterrado a gente tem que morrer numa grana? Eu acho estranho chamar cadáver de presunto. Faria mais sentido chamar-se mortadela. Por falar em morrer, sabia que se você reciclar o seu pet, ele vira lata? Por falar em animal de estimação, uma vez eu ganhei um rato, daqueles ratos limpos. Aí postei uma foto dele no Instagram e escrevi: esse é o Rony. Depois eu descobri que ele era fêmea. Aí postei outra foto e escrevi: errata. Por falar em rato, sabia que o Batman, quando tá fantasiado, ele dorme de cabeça para baixo? Mas quando tá sem fantasia, ele dorme de bruce. Por falar em herói, se existisse um Wolverine mineiro, ele ia estar com a faca e o queijo na mão. E se tivesse o filme do Wolverine mineiro, ele ia ser interpretado por aquele ator, o Nicolas Cage. Por falar em ator, tem aquela atriz que vive contando o final dos filmes, a Letícia Spoiler. E tem também aquele ator que pega todas no Tinder, o Matt Damon. Aliás, podia ter um aplicativo de relacionamento só para pessoas envergonhadas, o Timider. E podia ter um outro só para pessoas feias da Grande BH, o Betinder. Uma amiga minha tinha um paquera tão feio que ela mesma chamava ele de Crush Credo. E ela sabia que ele era broxa, mesmo assim topou sair com ele. Deu mole. Aí ele ligou para a clínica de impotência, a atendente disse: alô, quem falha? Por falar em remédio, em Belo Horizonte, muita gente compra na Drogaria Araújo e foge da raia. Por falar em droga, tem muito movimento na Cracolândia no horário de pico. E no Uruguai, até as farmácias agora vendem maconha e vem embalada para viagem. Por falar em América do Sul, quando o Chaves era presidente da Venezuela, o Kiko era ministro do Tesouro. Por falar em criança, eu fiz tanta arte na infância que cheguei a ter uma fratura exposta no museu. Por falar em história, para mim o maior nome do iluminismo foi Thomas Edison. E por falar em tecnologia, sabia que lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, tem muito garoto de programa que trabalha como Google Boy? Por que o gay achou ruim quando obrigaram a TV dele
a mudar para o sinal digital? Porque ele prefere anal, lógico. Eu vi uma pesquisa dizendo que usar o celular enquanto come faz engordar. Meu filho mexe tanto no celular que vai acabar virando 4G. Ainda falando de tecnologia e excesso de peso, pra mim, banda larga é a Fat Family. Ainda... Foi, achou pesado. Ainda falando de tecnologia, o que o médico diz quando o sujeito chegou no hospital com a perna ralada e um capacete na mão? O médico falou, hello, moto? Obrigado, senhoras e senhores. Eu sou o João Basílio.